Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nosso comentário de hoje do Pão Nosso é do capítulo 93, cujo título é O Evangelho e a Mulher. E o comentário do Emmanuel é baseado numa fala de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, em que ele diz: Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E o comentário do Emmanuel vai muito além disso, né? Exato, exatamente. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é lembrar que a mulher, ela se emancipou-se faz muito pouco tempo, né? Infelizmente. Agora, se para nós, a Lívia, claro, não pegou, né, essa fase, porque graças a Deus, quando a Lívia nasceu, já era diferente, mas eu ainda cheguei a pegar um período aí meio obscuro da vida da mulher, né? Agora, imagina lá na época de Jesus, o quanto a mulher não era tido como um ser inferior, um ser objeto. Até porque dizia que a mulher saiu da costela do Adão, né? Então, a mulher ela era realmente considerada como objeto. Ela era tinha posse, ela era o marido e o pai tinha posse de suas filhas mulheres, e depois, quando se casava, o marido tinha posse. Então, ainda que não fosse verdade, mas se o marido dissesse que a mulher o tinha traído, ela era levada pela multidão para ser apedrejada, ok? É, com exceção das mulheres que tinha a corte, né, que vivia ali no palácio, que ainda assim elas eram tidas como objetos, porque elas podiam, é, elas mantinham relações sexuais com os homens, vários que eu quisesse, e ela não podia recusar, né? Isto cabia às escravas também, né? É, mas elas tinham um pouco mais de voz, né? Elas tinham um pouco mais de, principalmente a mulher do rei, a filha do rei, essas tinham, não eram vistas dessa maneira, mas as outras, gente, e se alguém quiser aí ver isto, tem a série Maria de Magdala na Netflix. Ela é longa, mas vale a pena, porque assim, o quanto a mulher é objeto, né? E vale a pena a gente assistir para entender esses processos, né? Bom, quando Jesus veio ao planeta, ele traz uma nova concepção, né? Então, é engraçado que eu assisti lá a série. E quando Jesus convida as mulheres para se sentar na mesa do jantar, elas ficam até constrangidas, né? Assim, elas olham para o marido para ver se o marido consentia que elas sentassem ou não, entende? Então, assim, tudo elas tinham que fazer o que o marido queria, a comida que o marido comia, tinha que tudo era ele quem determinava, ok? E aí então Jesus vem e traz esta nova concepção da mulher. É claro que no começo, quando Jesus fez isto, ele foi extremamente retalhado, porque ele não estava cumprindo as regras ou a lei de Moisés, certo? Mas mesmo assim ele não desiste, né? E bom, Jesus vai embora e tal, tal, aí Paulo, ele assume este papel de trabalhar e de falar muito do feminino, né? Inclusive, é, isso foi de forma gradual, né? Claro, porque senão poderia é, a situação de quem coloca poderia ficar pior ainda, né? Então não dava para você chegar e falar assim, não, vai ser assim e pronto, acabou. A partir de hoje, eles não tinham essa questão e talvez, principalmente Jesus, iria estar
afrontando, e esse não era o objetivo, né? Bom, Paulo, então, passa a ter esse respeito, né, pelo espaço das mulheres, e Paulo teve muitas mulheres que o auxiliaram, muitas. Então, quando tem uma tal de Febe, que ela fazia o quê? Paulo dava suas cartas a esta Febe, que era a mulher, para ela levar as cartas aos romanos. Era a forma que ele fazia a carta chegar até os romanos. E assim, também tem lá a questão de que Paulo pede para Lucas que cuide de Maria, como se Maria fosse a sua própria mãe. Então, são pequenas demonstrações, né, que Paulo demonstra e ele se preocupava com essas mulheres, né? Jesus também ele demonstra isso porque assim tem parábolas de Jesus que ele direciona ao público masculino. Mas há algumas parábolas que é o mesmo título, não, títulos diferentes, mas o tema é o mesmo que ele destina às mulheres, né, o feminino. E eu só vim entender isto fazendo esse estudo. E porque eu não sabia disso. E eu falava, poxa, mas essa parábola e aquela parábola são as mesmas. Por que Jesus iria usar o mesmo? Agora que eu entendi o porquê. Porque aonde tinha os homens estudando as parábolas, não podia ter mulher. Então ele fazia de forma diferente, com títulos diferentes para poder chegar ao feminino, né? Bom, Paulo ainda teve lá a Lloyd, teve a Maria de Magdala, e um fator interessante é que, assim, algumas mulheres, elas eram responsáveis pela parte financeira de ajudar Jesus nas suas tarefas. Você entende? E também eu não sabia disso. Então, inclusive Maria de Magdala, né? Ela foi uma das quais vendeu, né, todas as suas terras, todas as suas joias e bancou os discípulos e Jesus nessa questão. Isso na série fica muito claro. Então, vale a pena, né? E aí, então, passa a ser, com Jesus, passa a ser igual os propósitos para as mulheres e para os homens, né? E é claro que ele tinha que ir devagar para não agredir naquela questão toda. E veja, né? Quando eu me lembro que, por exemplo, eu cheguei a pegar, ainda eu nasci em 1958. Em 1958, as mulheres ainda não votavam, né? Eu acho que eu não me lembro ao certo quando foi que as mulheres começou a votar, mas em 70 e alguma coisa, 74, 72, mais ou menos, as mulheres começaram a votar. Somente quem era maior de 21 anos podia votar. Mas as mulheres começaram a votar. E a minha irmã, mais velha, ia votar, né? E foi uma discussão dentro da minha casa, porque o meu pai queria que ela votasse num determinado candidato. E ela falava, eu não vou votar nele. Você entendeu? Então, mesmo elas tendo esse direito de voto, pelo menos o meu pai não teve como obrigar minha irmã, mas a gente sabe que até hoje isso existe no Brasil, aonde os coronéis vão com as pessoas, entram na urna e verificam lá se a pessoa está votando ou não, embora isso seja crime. Né? Então, isto ainda existe. Ainda existe. A mãe da minha amiga, hoje já falecida, ela foi vendida para o marido, pelo pai.
Você entende? E ela nasceu, deve ter nascido aí entre 1922, 1920 a 1930. Você entende? E ainda hoje a gente sabe que tem muitos pais por aí que vendem filhas, né? Infelizmente, aí por este mundo afora, né? E então, para nós mulheres, eu digo, eu sempre falo que assim, em 50 anos a gente teve muita evolução, muito, porque embora hoje ainda, né, por exemplo, um engenheiro homem e uma engenheira mulher sendo o mesmo trabalho, o salário é diferente. O homem sempre recebe mais. Existe aí uma luta, né, para que isso seja igualado, mas ainda isso existe. Embora isto exista, mas assim, a gente tem aí a oportunidade de, nesses 50 anos, de crescer bastante nesse quesito, né, da evolução que a gente teve. Bom, então, e o Evangelho de Jesus, ele traz uma nova era para as mulheres, né? Porque assim, quando Jesus e quando os apóstolos escrevem o Evangelho, eles já trazem no Evangelho esta igualdade. E aí na pesquisa diz assim, né, que é claro que em alguma existência, nós estamos aqui falando do período ali de Jesus, ali na Galiléia, em Jerusalém, Roma, ali naquela parte que os romanos dominaram. Mas é claro que, por exemplo, talvez lá no Egito, talvez na Grécia, talvez em locais mais longínquos, que a gente não tem registro, talvez a mulher não fosse vista desta forma, tá? Mas por onde Jesus passou, isso existia, ok? Aí, engraçado que aqui no capítulo ele diz que nem Salomão e nem Davi, que foram precedentes de Jesus e que foram pessoas que avançou bastante nesse quesito aqui em abrir os caminhos para que Jesus chegasse, mas nem eles dois conseguiram ter esse sucesso em questão da mulher, né? Então, a mulher ainda com Davi e com Salomão, ela ainda foi vista como um ser diminuto, né? Ok? E que Jesus aqui falava, né, nas parábolas, eles usavam outros nomes nas parábolas, mas um era destinado ao feminino e outro ao masculino. É isso, Lívia, você pode acrescentar alguma coisa? Me chamou muita atenção no momento aqui que o Emmanuel comenta no capítulo, que com Jesus começou o legítimo feminismo. E ele faz questão de deixar claro, não é o feminismo político que a gente vê hoje, que infelizmente as mulheres lutam para cometer os mesmos erros que os homens vêm cometendo há tantos séculos. E Exato. lembrando que, não só considerando o evangelho, mas considerando o reencarnacionismo, espíritos não têm sexo. Estamos falando aqui do feminino e do masculino que todos nós, como espíritos, precisamos desenvolver, e que mulheres, quando vêm, espíritos, né, quando vêm em sucessivas reencarnações como mulher, têm uma sensibilidade, uma tarefa muito especial, que é importante que não seja denegrida pelo lado de desenvolvimento masculino que nós também precisamos. Então, espíritos reencarnam tanto como homem quanto como mulher, para que a gente, evoluindo, a gente chegue num equilíbrio. E Exato. aí, a gente vê hoje, infelizmente, um tanto de relativismo moral, né? Até para quem se considera cristão, e o evangelho não é para dar muito espaço para isso, né? É importante que, com todos os direitos adquiridos,
que as mulheres sejam respeitadas em todos os aspectos, da mesma forma que os homens precisam ser respeitados em todos os aspectos. E aí a gente deixa de falar de homem, mulher, de minorias, porque a pessoa tem aquela característica, aquela raça, ou então aquela opção sexual, e passa a ser respeitado como ser humano. Mas é Exato. tão bonito ler no Evangelho o papel do feminino, né? da sensibilidade, da abnegação, da renúncia, que o homem tem tanto que aprender. E quando eu falo o homem, estou falando um espírito em repetidas reencarnações como homem. E aí é muito bonito quando o Evangelho nos convida a pensar sobre isso, para que, ao invés de nós mulheres querermos ter, agirmos como homens ao longo dos séculos sem sermos julgadas, que os homens tentem abrir o coração para agir como as mulheres do Evangelho também, né? Porque nós tendemos ao equilíbrio, né? Os homens precisam da sensibilidade e nós mulheres precisamos da razão separada, né? Porque não é que a mulher não tem razão no raciocínio, não raciocina, mas é o encadeamento lógico sem se deixar levar puramente pela emoção. E tantos de nós, que hoje estamos aqui em 2023 aí gravando esse vídeo, temos, ao longo das nossas aquisições, tantas encarnações como mulher quanto homem, e aos poucos a gente vem adquirindo esse equilíbrio. E eu gosto da ideia de quando a gente vê anjo, né, desenhos de anjos assim, o quanto a gente às vezes olha para o rosto e fala, que engraçado. Até eu conheço pessoas assim, tá? Eu não sei definir sem as características externas, por exemplo, eu tô sem brinco, você não consegue definir, é um homem ou é uma mulher? Porque é como se fosse um rosto de anjo. E pensar, isso é o nosso objetivo. Tirando formas, tirando títulos que tenhamos, o nosso objetivo é sermos seres humanos e que nós, homens e mulheres, busquemos o equilíbrio que o Evangelho nos fornece, que Jesus alertou lá atrás. Então, como a Polônia falou, as aquisições as aquisições da mulher ao longo dos anos foram muitas e ainda serão mais, porque ela falou do que ainda existe. Nossa, a gente vê todo dia na televisão o quanto ainda o feminino é atacado pela sociedade atual. E vemos também, de outro lado, as bandeiras que se levantam para tentar equilibrar isso. Mas quando a gente põe o evangelho na frente, essas lutas ficam pacíficas. Quando a gente coloca o evangelho na frente, essa briga fica briga por respeito e não briga por errar. Eu quero errar e não quero ser julgado da mesma forma que os homens erram aí há séculos. Não, que os homens optem por respeitar e buscar aquilo tudo que as mulheres são capazes de enfrentar durante uma vida e que os homens são até mais sensíveis quanto a isso, né? Não, eu não sente dor, né? Não quer sentir dor, até nisso a gente vê a diferença entre o masculino e o feminino. Então ainda temos muito que adquirir, mas colocando o evangelho na frente, lendo o evangelho sem torcer o nariz, porque às vezes o movimento do feminismo lê e torce o nariz para o que fala da sensibilidade da mulher, como se a gente tivesse que ser brutas, né? E não é isso. A questão é que toda a brutalidade do masculino precisa ser educado nesse equilíbrio que a gente vai adquirir ao longo de tantas encarnações. É isso, gostei muito desse capítulo e gosto sempre de ler os exemplos das mulheres nos livros, né? Nos romances espíritas, por exemplo. Tem aí Lívia, tem Abigail, tem, tem Alcira, São muitas. muitas, que são muito inspiradoras para nós. Não só nós, mulheres, como nós, seres humanos encarnados aqui na Terra. São exemplos Exato. para os homens também. Assim como tem os homens, né, que também nos inspira, Com certeza. certo? Com certeza. Não é só a mulher, né? O próprio Mas Paulo, né, que é um dos meus livros preferidos. E sim, Paulo teve lá o seu romance passageiro, né, com Abigail, sentiu uma dor gigantesca pela perda dela, principalmente dentro das circunstâncias por causa do Estevão, e aí foi e dedicou sua vida ao Cristo, né, depois da conversão, mas pensa no cultivo, que sempre continuou, no respeito, que a Abigail ainda o Estevão e a Abigail, né, continuavam dando esse suporte para a missão de Paulo.
Exato. E assim, né? Na eternidade se encontraram, com certeza, Com certeza, com certeza. né? E são os amores eternos, né? Entende? Porque, na verdade, quando a gente fala desse amor entre o homem e a mulher, a gente não está só falando na questão da sexualidade, Com né? certeza. Mas realmente do respeito, do carinho, da atenção e de várias outras coisas, né? Mesmo porque o nosso E isso, futuro é a fraternidade universal, né? É o amor por exato, todas as criaturas. exatamente, exato, é isto. Convidamos todos aí a ler o capítulo, Isso aí. ok? Vamos então para o nosso Então, momento final, o momento em que aproveitamos esse clima de paz, de reflexão, de energias renovadas, para sentir essa paz invadindo o nosso organismo, aproveitando para buscarmos o reequilíbrio das nossas células, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, com auxílio dos nossos mentores individuais, dos mentores ligados ao Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho, responsáveis por esses trabalhos, e que possamos aproveitar também esse momento para compartilhar essas energias com os nossos irmãos, para exercer essa nossa fraternidade universal. Começando então com o auxílio das borboletas do nosso símbolo, que possamos mentalizá-las, colhendo nos nossos corações o melhor que temos a oferecer, junto com as energias que o plano espiritual nos ajuda, né, nessa doação. E aí vamos mentalizando essas borboletas se espalhando, começando pelo nosso próprio lar, envolvendo as pessoas com as quais convivemos, os queridos do nosso coração, estejam eles onde estiverem, que recebam esse carinho, esse refazimento para enfrentar a semana, envolvendo também os nossos vizinhos, toda a nossa cidade, ambientes de trabalho, de estudo, cobrindo então, ao longo dos estados, todo o nosso querido Brasil, fazendo com que essas borboletas pousem em maior quantidade na nossa cidade de Brasília, representando os poderes políticos que governam o nosso país, todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, os três poderes, que cada um que seja responsável por gestão, por decisões que refletem na população, que possam ouvir seus mentores para tomar decisões seguras, para tomar decisões que gerem benefício e que espalhem amor e solidariedade aos irmãos daqui do nosso querido Brasil. Que possamos estender essas vibrações também aos outros países, envolvendo seus governantes, envolvendo as populações mais sensíveis, principalmente que estão em guerras, em catástrofes naturais, todo tipo de sofrimento. Pensando no nosso planeta Terra como um todo, que todo leito de dor e sofrimento possa receber essas energias para que as dores sejam amenizadas, que seus corações sejam despertados, para que haja esperança, para que a esperança se mantenha em dias melhores que virão. Envolvendo também todos aqueles que se encontram com dores que não são físicas, com dores emocionais, psicológicas, tormentos espirituais, que possam sempre buscar ter a sua âncora de apoio, ter as pessoas que já estão sensíveis às intuições do mundo espiritual para servirem de instrumento e auxiliarem esses irmãos que precisam de ajuda. Vibremos pelo outro lado da vida também, por todos aqueles que se encontram perdidos, teimosos com relação à nova situação de desencarnados e principalmente aqueles que persistem no mal conscientemente, que aos poucos a nossa energia possa ir chegando até seus corações, para que chegue o momento logo de eles se transformarem e poderem receber ajuda e serem recolhidos. Vibremos assim pelo bem universal, por todos aqueles que já fazem alguma coisa pelo próximo, que possam ser fortalecidos, que possam ser inspirados a continuar nessa trajetória, continuar sendo antenas do mundo espiritual superior. Deixamos assim as nossas vibrações finais para que a espiritualidade utilize de forma mais conveniente, que nós possamos manter em nossos lares, manter dentro dos nossos corações e mentes esta paz que agora aqui desfrutamos, para usarmos durante a semana, para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. graças, que assim seja. Até a Até próxima mais, semana. até a próxima. Tchau, tchau.